Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como vocês compram, instalam e fazem manutenção de câmera veicular, né? Câmera para botar, filmadora para botar no carro, né? Bom, o importante ao escolher a câmera é que ela tenha uma qualidade de imagem que no caso de um acidente você consiga ver nitidamente a placa do carro que bateu no seu, né? Você vê sinalização, se a sinaleira estava fechada, aberta, essa coisa toda, né? Então vamos lá, nós temos basicamente dois tipos de câmera no mercado. Eu vou falar sobre as câmeras mais baratinhas, tá? Essa daqui é uma câmera G90 que ela é movida a bateria, tá? E tem também um tipo de câmera que usa uma peça chamada capacitor. Isso daqui é um capacitor grande, só para vocês terem uma ideia de como é a peça, né? A câmera, obviamente, as câmeras movidas a capacitor tem um capacitor pequenininho. A diferença entre elas é o seguinte: a bateria ela é sensível ao calor. Então, se você mora aí num estado que tem um sol muito forte, você costuma deixar o seu carro estacionado num lugar que bate muito sol, que esquenta muito por dentro, esse tipo de bateria ela é mais sensível ao calor. Segundo algumas fontes da internet, ela pode até mesmo estourar se for um calor excessivo, tá? Não tenho certeza disso, mas de qualquer maneira é uma peça sensível ao calor que pode se danificar quando exposto a altas temperaturas. O capacitor não tem esse problema, tá? Só que o capacitor ele armazena menos energia do que a bateria. O preço das câmeras a capacitor e a bateria é praticamente o mesmo, né? A questão do capacitor é o seguinte: apesar de ser uma solução melhor, né, que não é sensível ao calor, ele acumula menos energia que a bateria. Então, o que acontece nas câmeras a capacitor é o seguinte: se você usa o carro todo dia, não tem problema nenhum. Mas se você usa o carro por exemplo, deixa o carro parado 3, 4 dias na garagem, o capacitor ele perde carga, né? E quando você vai ligar o carro, o que acontece? Quando se gira a chave para a primeira posição da ignição, se liga os acessórios, como por exemplo o ar-condicionado, como o acendedor de cigarro, né? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: a câmera recebe um pouquinho de energia, mas logo a seguir, quando se aciona a ignição propriamente dita, que começa a funcionar o motor de arranque, a ignição é cortada. Então ela fica sem energia. Então a câmera capacitor, como o capacitor estava descarregado, ela começa a funcionar e trava, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que desconectar a câmera, né, do acendedor de cigarros, lá tal e coisa, né? Eles vêm com um adaptador parecido com esse, e aí você coloca de novo e a câmera funciona normalmente, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as câmeras em si, né? Bom, essa daqui é uma câmera G90 da empresa Domina, né? As câmeras veiculares, elas são fabricadas por várias empresas, normalmente da China, tá? Um mesmo modelo de câmera tem vários fabricantes pequenos lá na China, né? E tem inclusive muita câmera, atenção para esse detalhe, câmera que é clonada ou falsificada, que é uma câmera que externamente ela tem a casca, né? Tem essa embalagem de uma câmera boa, famosa, mas que internamente o circuito que está aqui é um circuito vagabundo e que dá uma péssima qualidade de imagem, ok? Bom, como é que você escolhe realmente uma câmera veicular, já que no Brasil, aqui por exemplo, lá no Mercado Livre, você tem câmeras de todas as faixas de preço, começa em R$60, vai até R$800, R$900, né? Primeira coisa, o codec de vídeo, tá? Codec de vídeo é o seguinte: aqui você tem um sensor, né, que capta a imagem. Aqui dentro você tem uma placa de circuito impresso que tem um processador aí. Esse processador comprime a imagem e joga para o cartão de memória da câmera, né? E para fazer isso, para comprimir, ele usa uma rotina matemática que é chamada de codec, que é a abreviação de codificador-decodificador. Se o codec for MJPEG, não compre, porque é uma câmera vagabunda que tem uma péssima qualidade de imagem, ok? O codec bom que está no mercado aí é o H264.
também chamado de AVC, ok? Algumas câmeras mais modernas têm um codec chamado H265, né, que dá uma compressão ainda melhor, mas exige um processador mais rápido, ok? Então, não compre MJPEG e compre que tem codec H264 ou AVC. Bom, a outra coisa é a seguinte: a câmera tem que ser capaz de gravar resolução Full HD a 30 quadros por segundo, chamado de FPS. Então, lá no anúncio da câmera, cuidado quando está escrito assim, que ela grava em Full HD e num outro item está escrito 30 FPS. Tem que ser as duas coisas juntas, tá? Gravar a Full HD a 30 FPS, porque às vezes ela grava 30 quadros por segundo, né? 30 FPS, mas numa resolução menor, como o HD apenas, que é a resolução 720p, ok? Então, cuidado na hora de comprar. Bom, como é que você vê? Se você comprou a câmera, mas você não sabe se ela é falsificada ou não, se ela tem tudo isso aí em termos de codec. Bom, você pode usar um programa, né? Você joga o arquivo da câmera lá para o computador, a câmera vem com um cabo USB, né? Então você joga o arquivo lá para o computador e lá você executa um programa chamado Media Info, esse que está aparecendo aí na tela, que ele te dá todos os detalhes sobre o codec que a câmera está usando, o FPS e a resolução dela, se for HD, se é só HD, tá ok? Tá, tem tudo ali nesse programa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os formatos de arquivo, né? Formato de arquivo é assim, as câmeras boas, a maioria grava em MP4 ou MOV, tá? E no caso, bom, você deve desconfiar se a câmera gravar no formato AVI, tá? Existem exceções, mas via de regra, se gravar no formato AVI, ela normalmente usa o codec MJPEG e é uma câmera de qualidade inferior, ok? Bom, vamos falar sobre alguns modelos de câmeras bons e baratos, tá? A primeira, a gente está aparecendo aí na tela, é a G1W, né? A G1W é uma câmera que custa mais ou menos $40, por aí nessa faixa. Tem versão bateria e tem versão capacitor. A versão capacitor é a G1W-C, né, que indica capacitor. E ela grava Full HD a 30 frames por segundo. Vocês estão vendo aí um vídeo feito com uma G1W. Pode ver que a qualidade de imagem é excelente, né? Bom, se você quiser gastar um pouquinho mais de dinheiro, tem essa daqui. Que essa daqui é uma câmera Dome, da empresa Dome, né, modelo G90, ela usa um processador um pouco melhor que a G1W, né, e grava numa resolução um pouco maior, grava 1296, a resolução dela superior ao 1920 do Full HD, por exemplo, né, e usa um processador um pouquinho melhor. Falando rapidamente sobre processadores de câmeras, né, um processador muito bom que é usado na G1W, é o Novatec 96650, tá? Esse é usado em boa parte das câmeras baratas de boa qualidade. Cuidado na hora de comprar, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, G1W falsificada que usa um processador inferior, como por exemplo o Novatec 96220, que não te dá uma imagem tão boa, né? A diferença é assim, o 96650, que é um bom processador, grava em Full HD 30 FPS. O 96220 grava só a 25 FPS. É por aí também que você percebe se comprou uma câmera boa ou uma câmera ruim dessa forma, tá? O processador dessa câmera aqui é o Ambarella A7, né? Além de ele gravar numa resolução um pouco maior que Full HD, ele dá uma qualidade de imagem um pouco mais nítida, as cores são mais vivas, etc. Tá? Mas não é uma grande diferença. As duas são opções de compra muito boas. Essa daqui na faixa dos $70 e a G1W na faixa dos $40, ok? No Brasil, aí você tem até algumas empresas fabricando modelos parecidos com a G1W, né? Também de boa qualidade, tá? Você vai pagar mais ou menos aqui, se você for comprar nesses sites aqui brasileiros que vendem pela internet, alguma coisa em torno de R$200, você já compra uma câmera boa, com bom processador, observando todos esses detalhes, né? Gravar Full HD 30 FPS, não usar o codec MJPEG, usar o codec H264, tá? Bom,
Se você for conectar no carro, as câmeras vêm normalmente com esse aparelho aqui, né, que é um adaptador que você coloca no acendedor de cigarros, tá? Você precisa tomar cuidado que se você torcer esse adaptador lá dentro do acendedor de cigarros, você pode colocar em curto o polo positivo e positivo, o negativo e positivo do carro e acabar queimando o fusível lá do seu carro que aciona o acendedor de cigarros, tá? Para evitar isso, o que você pode fazer? Passar um pedacinho de fita isolante que nem eu fiz aqui nesse adaptador, deixando só uma pontinha do contato de fora, tá? Isso aí evita que na hora alguém girar ali alguma coisa, coloque em curto, tá? Esse adaptador também é bom para você usar, porque dá para você ligar a câmera aqui, ela tem duas saídas USB, é uma peça barata, em torno de R$20, né? E você aí pode ligar a câmera, né? E ao mesmo tempo ter uma outra saída para ligar um GPS, um celular, alguma coisa assim, ok? É uma peça barata que quebra o galho. Se você for usar esse adaptador, aí você vai precisar de um cabo mais longo, né? Como esse daqui que vende também por aí nas lojas de informática, um cabo USB mais longo, que dá para ligar a câmera tranquilamente lá no carro, ok? Bom, se você for deixar a câmera em algum estacionamento e que você acha que o seu carro pode sofrer algum dano, alguma coisa assim, uma ideia é você ter no carro esse banco de baterias, né? Você simplesmente liga o cabo USB aqui e depois liga aqui na câmera, né? Isso aqui é um banco de baterias da marca Pineng, né? É muito bom, é barato, custa mais ou menos R$70, tem 10.000 mAh, suficiente para você deixar muitas e muitas horas. Por exemplo, eu fiz um teste com carga 100%, deixei ligado 4, 5 horas a câmera e baixou só para 80% a carga. Então significa que você pode deixar um dia inteiro a câmera ligada num banco de baterias desse tipo aqui. Ele também tem alguns problemas de falsificação, então precisa tomar cuidado de quem você compra esse banco de baterias, mas é uma boa solução também, ok? Bom, se você comprar uma câmera que, por exemplo, tipo capacitor, que de vez em quando você precisa ligar e desligar, tem esse outro acessório aqui, que é um cabo USB com botão de liga e desliga. Fica mais fácil do que você ficar arrancando a câmera aí do acendedor de cigarros toda hora para ligar e desligar ela, ok? Bom, quando eu falei na questão da bateria, essa bateria aqui que vem dentro dessa câmera, ela dura uns 3, 4 anos, é que nem bateria de carro, tá? Depois ela se danifica, ela perde carga e aí a câmera passa a ter um mau funcionamento, né? Você liga o carro, às vezes a câmera começa a gravar, às vezes não grava, às vezes ela trava, coisa e tal. Como é que você sabe se a bateria está boa ou não? Você simplesmente liga a câmera, se ela ligar e funcionar normal aí por uns 2, 3 minutos, você mexe na configuração, coisa e tal, a bateria está boa. Se ela não ligar ou ligar e rapidamente desligar, você precisa trocar a bateria, tá? Essa bateria custa uns R$20. O importante na hora de comprar é você ver o tamanho da bateria, porque ela encaixa certinho aqui dentro da câmera, né? Tem um código aqui, a voltagem normalmente é 3,7 volts. E importante, você não precisa comprar a bateria do mesmo modelo, mas sim que tenha as mesmas dimensões e a mesma voltagem, né? E a altura, muito importante para esse detalhe, né? Se essa daqui é uma bateria de 4 milímetros, você tem que comprar uma bateria também de 4 milímetros, porque aqui é tudo encaixado certinho. Se for uma bateria mais grossa, depois você não vai conseguir parafusar a câmera de novo, tá? Para você fazer a troca da bateria, você precisa de um jogo de microchaves como essa daqui, tá ok? Isso aqui custa uns R$10, né? Aí você tira os parafusinhos que tem aqui na câmera, uns parafusinhos bem pequenos, não sei se dá para pegar aí na imagem, né? Aqui, por exemplo, tem um parafusinho bem pequenininho aqui, né? E dentro tem também alguns parafusos pequenos. É só soltar os parafusos, vai sair a placa de circuito impresso e a bateria fica entre o sensor de imagem aqui e a placa de circuito impresso. É só encaixar a bateria ali. Normalmente é só ela vem com 2 fiozinhos, um preto e
em um vermelho, né? Você simplesmente corta os dois fios da bateria velha, descasca um pouquinho, emenda um no outro. Se você quiser colocar uma gota de solda, você coloca. Senão você simplesmente torce, joga um pedacinho de fita isolante, monta a câmera de novo e está feita a troca, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado e façam uma boa compra. Obrigado.